5, 4, 3, 2, 1. Banda Beija-Flor e DJ Juninho Portugal. Beija-Flor e DJ Juninho Portugal. Podemos começar? Tudo ok? Então vamos lá. Fala minha linda, fala meu lindo. Hoje o papo é muito interessante. Nós vamos falar hoje de um filósofo, talvez que vocês nunca tiveram contato. Nem os livros didáticos falam sobre ele, mas ele é de muita importância para você vestibulando, para você que vai se preparar para o Enem e também você que é o curioso da área da filosofia. Nós vamos falar sobre Hans Jonas, um filósofo ligado à ética e sobretudo à ecologia, um autor contemporâneo do século 20 e 21. Está preparado para ver, para ouvir o que ele tem para dizer para nós de novidade? Então, assine o nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe os nossos vídeos também, além de comentar e nos dar sugestões para os próximos vídeos. Quer embarcar nesse mundo da filosofia? Vem com o professor Rodrigo Pensador. Não esqueça, esse é o canal Che, História e Educação. Roda a vinheta! Mexe o cadeiro na ponta do dedo, na palma da mão. Fala minha linda, fala meu lindo. É com você diretamente que eu quero falar, hoje e sempre. Gostaria de agradecer os enormes afetos e manifestação de carinho que vocês têm dado aos nossos vídeos aí. Ajude a compartilhar nossa ideia, democratizar o acesso à informação de um jeito fácil, simples e divertido. Esse é o propósito do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um filósofo chamado Hans Jonas. Hans Jonas, ele é um filósofo contemporâneo porque ele vai trabalhar uma questão talvez nunca antes discutido no âmbito, no campo da ética na filosofia. Hans Jonas, ele é um filósofo da segunda metade do século XX e também no início do século XXI, que ele vai tratar sobre a era tecnológica e os impactos ambientais e a nossa responsabilidade ética em relação à tecnologia. Por isso que ele criou um livro chamado Princípio Responsabilidade, um ensaio de uma ética para a geração tecnológica. Já tem ideia do que vai acontecer nesse livro? O que é importante entender? Veja, há uma diferença muito grande na abordagem dos filósofos que antecederam Hans Jonas para o pensamento dele. Antes de Hans Jonas, a preocupação da ética só envolvia o homem. Era uma ética antropocêntrica. Tanto Platão, Aristóteles, os grandes pensadores, nós podemos pegar Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Immanuel Kant, entre outros, até mesmo o Sartre, esses mais contemporâneos nossos, a gente não vai ver uma outra preocupação no seu ser humano. Então, uma grande característica do pensamento ético tradicional, que ele chama, que é a ética antes dele, qual que é? É a ênfase no homem, né? E tanto é que ele cita o pensamento cristão para simbolizar e resumir essa preocupação apenas com o ser humano. Ele cita no seu livro, então, Princípio e Responsabilidade, ele vai citar lá: ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? É o homem. É uma ética antropocêntrica. Por que próximo? Porque próximo é aquele que faz parte da geração presente. Ou seja, a ética cristã não leva em conta as gerações que ainda não existem. Por que a ética era uma ética de curto alcance? Não era uma ética de longo alcance. E vocês sabem que as questões ambientais são questões que geralmente o Enem vai cobrar. Seja na forma de questões objetivas, seja na forma de elaboração
da redação, ou seja, na produção de texto. E o Hans Jonas é essencial para você entender isso. Qual que é o marco central que o Hans Jonas coloca, que é decisivo para marcar o fim do pensamento ético antigo para o pensamento ético contemporâneo, atual, que é o pensamento dele? A partir da bomba atômica, a partir da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, que foram utilizadas bombas de destruição em massa, há uma outra concepção e o poder de impacto da tecnologia é outro. Ou seja, quanto maior o desenvolvimento tecnológico, maior o poder de destruição da vida. Ou seja, hoje em dia uma guerra ela não coloca só em risco as gerações presentes, ela coloca em risco a geração futura, ou seja, aqueles que ainda não existem. Na época de Cristo, ou antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, qual era a pior desgraça a acontecer? Era a própria guerra, professor. Sim, mas isso não colocava em risco as gerações que ainda não existiam. Deu para entender? Então é importante se preocupar com o homem que ainda não existe, com o ser humano que ainda não existe. E isso o Hans Jonas leva em conta no seu livro Princípio Responsabilidade. O que mais que ele leva em conta? Hoje em dia os impactos destrutivos da tecnologia, como por exemplo a bomba atômica, ela não só cria danos ao homem, hoje e também no futuro, como também à natureza, hoje e também no futuro. Eu vou dar mais um exemplo para vocês. O impacto dos transgênicos, ele não é medido do ponto de vista do ponto de vista científico, ele não é medido, né? Se isso vai ocasionar um problema humano e uma degradação ambiental a médio e a longo prazo. Não se fazem testes, porque o grande interesse da indústria é ter o lucro. E para ter o lucro, a ética, a reflexão sobre o impacto na vida humana e no meio ambiente, ele é o quê? Descartado. Mas Hans Jonas vai dizer o quê? Todo conhecimento científico e tecnológico, ele só pode ser desenvolvido se passar pelo menos e primeiro por esse crivo da ética. E isso ele transforma numa máxima, né? Ele é influenciado muito pelo Kant, por esse dever moral, por essa ética deontológica, que é essa ética do dever. O que ele vai falar? Ele vai dizer assim, olhem aqui em cima, no vídeo. Haja de tal modo que os efeitos da tua ação não sejam destrutivos para uma vida futura na Terra. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que a nossa ação, a nossa ética, deve ser o quê? Dito de outra forma, deve ser compatível com uma vida plena, com uma vida abundante, seja hoje e no futuro, e que inclua também o homem e a própria natureza. Deu para entender? A extensão dessa ética, ela não só leva em conta o homem hoje, mas ela leva em conta o homem também futuramente. Ou seja, existem tecnologias que não vão criar um impacto hoje. Vou dar um exemplo. Hoje eu posso me alimentar com transgênico e você também. Qualquer alimento, qualquer grão que a gente se alimente hoje, seja soja, milho, ele é feito quase que 100%, né? Todas as marcas são reféns dessa indústria não só do agrotóxico, como também dos transgênicos. Ela é feita não com uma soja pura, orgânica. Então a gente não sabe qual é o impacto dela a médio e a longo prazo. Não é porque hoje não faz mal que amanhã não vai fazer. Então, o Hans Jonas está dizendo o quê? A partir desse princípio, que eu tenho que fazer testes por meio dessas novas tecnologias e ver se existe a possibilidade ou não do impacto na vida humana e também na natureza. Não só hoje, como também no futuro. Seja do homem e da natureza. Se estiver, por exemplo, a possibilidade de alguns desses estudos científicos criar pelo menos uma possibilidade de risco que vai fazer um efeito, que vai gerar um efeito danoso na vida do homem ou da natureza, por mais que eu não tenha certeza, se uma tese deu ali apontou que não vai ter problema na vida do homem, tal tecnologia, e uma outra teoria apontar que vai dar um problema, entre uma teoria e outra, tem que imperar o princípio da responsabilidade. E o que significa isso? Significa que o medo
deve também fazer parte desse princípio. Então, entre uma teoria que está dizendo que pode dar errado, pode fazer mal para o homem e para a natureza, entre outra que garante que não vai fazer mal, se eu tenho responsabilidade, o que eu vou fazer? Eu vou priorizar a teoria que coloca em risco a minha vida. Por exemplo, você vai dar um exemplo bem simples. Vamos supor que você vai viajar. Aí o teu pai leva o carro no mecânico, o mecânico diz, não, essa pastilha de freio não dá para você viajar, você vai ter que trocar o carro, senão você pode morrer. O outro diz, não, essa pastilha está ótima, pode ir, aguenta essa viagem que você vai fazer até a praia. Se você tem responsabilidade com a sua vida e com a vida de outras pessoas, o que você vai fazer? Você vai seguir o princípio responsabilidade. Deu para entender? Existem tecnologias que não comprometem hoje a vida humana e também ambiental, mas podem prejudicar amanhã. Então, esse é o resumo do princípio responsabilidade, ensaio e uma ética para a civilização tecnológica. Encerramos hoje o pensamento de Hans Jonas. Deixe sua dúvida, crítica e também sugestões para os próximos vídeos. Eu sou o professor Rodrigo Pensador. Esse é o canal Xê, História e Educação. Nos vemos no próximo vídeo. Cremoso, cremosa. Curta, compartilhe as nossas ideias e até a próxima. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador. Esse canal é para você, por você e para mais ninguém.